Hoje a gente vai falar sobre uma coisa que é interessante, que aparentemente são coisas contrárias se a gente pensa na perspectiva da psique, só que não são. A gente vai falar sobre os limites da empatia. Para começar, vamos entender primeiro a importância dos limites na nossa vida psíquica. Esses limites, eles são necessários para que a gente consiga se relacionar de forma saudável com o mundo que a gente vive, não se distanciando, nem se entregando demais. A empatia é um outro conceito que é interessantíssimo da gente pensar como ele funciona, que é o fato de você se colocar no lugar do outro a fim de entender aquilo que o outro está passando, seja uma coisa boa, seja uma coisa ruim, uma dor. Muitos dizem se colocar na dor do outro, né? Você se preocupar com aquilo que está acontecendo com o outro. Isso é também importante desde que a gente, como humanidade, escolheu morar em comunidades, escolheu criar civilizações em que um grande número de pessoas está ali. Por conta disso, ou pela falta da empatia, a gente tem uma problemática na humanidade em que a gente teve diversos períodos de guerra, diversos períodos que foram bem cruéis para um povo e não tanto para outro. E aí a gente começa a pensar quais são os limites dessa empatia, quando que eu tenho que parar de me colocar no lugar do outro. Aí a gente entra na teoria de um filósofo já aqui do século XX, que é o Karl Popper. Ele fala sobre o paradoxo da tolerância. Se os tolerantes toleram os intolerantes, não sobrarão mais os tolerantes. É quase um trava-língua falar esse paradoxo de Popper. É interessante a gente pensar que se por um lado existem pessoas que se preocupam e se colocam no lugar do outro a fim de entender suas dores, e de outro lado a gente tem pessoas que colocam aquilo que elas sentem, aquilo que elas vivem, acima de todas as coisas. E aí a gente vai ter esse desequilíbrio e vai acontecer o que aconteceu na história diversas vezes, onde as pessoas intolerantes, ou seja, as pessoas que não aceitavam que as pessoas são plurais e diferentes, começaram a perseguir as pessoas que eram tolerantes e que de repente tentavam entender aquilo que o outro estava pensando. Então é simples, você dá uma pesquisada no Google, coloca lá paradoxo da tolerância, você vai ver toda essa teoria que a gente está conversando aqui. Agora, o que é importante da gente pensar no sentido do autoconhecimento? Quando a gente pensa na teoria da psique, o Jung ele vai trazer o conceito de que a nossa consciência, em relação ao inconsciente, ele é autorregulador. O que é isso? A partir da filosofia de diversos filósofos que vieram antes do Jung, ele começa a pensar que tudo no nosso mundo vem aos pares. Ou seja, se existe bem, também vai existir o mal. Se existe o claro, também vai existir o escuro. E dentro da nossa psique vai ser a mesma coisa. Por exemplo, se na minha consciência eu tenho um fato que é muito claro para mim, lá na minha inconsciência, no meu inconsciente, vai ter alguma coisa gritando exatamente o contrário a isso que está aqui no consciente. O Jung vai falar sobre isso no sentido da autorregulação, que a nossa consciência, de alguma forma, ela tenta contrapor tudo aquilo que a gente está experienciando para que a gente tenha uma vida saudável. Por isso que dentro do processo de autoconhecimento é muito comum que em determinado tempo do processo a pessoa começa a resolver as próprias questões. Na psicologia analítica a gente não tem muito essa ideia de dar alta para o paciente, só que essa caminhada do autoconhecimento ela vai passando por episódios em que muitas vezes eles podem aparecer novamente. Voltando lá para o começo, a gente precisa entender que a nossa empatia ela é sim essencial para que a gente consiga viver de forma civilizada no meio de um coletivo, mas é importante que ela também tenha os limites para a gente, como eu falei antes, a gente não deixar de se importar com o outro ao mesmo tempo que a gente não se entrega a ponto disso nos prejudicar. Então, é nesse sentido que a gente fala dos limites da empatia
E dentro do processo de autoconhecimento, arte terapêutico, a gente vai ter sempre recursos para lidar com essa autorregulação da nossa psique. Eu espero que você tenha gostado. Não esqueça de curtir e compartilhar, ativar o sininho também, isso é bem legal. E a gente se vê no próximo vídeo. Todas as quintas-feiras, às 9 da manhã, vai entrar um vídeo novo aqui, então fica ligado nos próximos. Um grande beijo, até mais.